Muito bem, alunos. Nossa próxima aula, agora, nosso próximo tema é sobre a pessoa de Jesus Cristo. Talvez para nós esse seja um tema que não traz tantas dificuldades, porque Jesus Cristo é amplamente conhecido, poderíamos chamar, no mundo ocidental. Todas as pessoas no mundo ocidental, com certeza, já ouviram falar de Jesus. Nós celebramos o Natal, nós falamos de Jesus, Semana Santa, Páscoa. Por mais que isso seja feito de uma forma mais displicente, as pessoas sabem quem é Jesus. Mas, para fins de nosso estudo aqui, nós queremos dar algumas bases bíblicas importantes para você a respeito da pessoa de Jesus, para que fique muito claro na sua mente quem é Jesus, quem é o Jesus que a Bíblia nos apresenta. Em primeiro lugar, Jesus é o que nós chamamos a segunda pessoa da Trindade. E quando nós falamos a respeito disso, primeira, segunda pessoa, não é uma questão de ordem hierárquica, mas nós assim dizemos por causa da maneira como elas se apresentam. No Antigo Testamento, primeiro apresenta a pessoa do Pai, depois a pessoa do Espírito, de Jesus, perdão, e em seguida a pessoa de Jesus. Por isso nós colocamos nessa ordem. Bom, primeira coisa a se dizer então, Jesus é Deus. Jesus é chamado em Isaías capítulo 9, versículo 6, de o Pai da eternidade, ou seja, o Criador da eternidade. João 1,1 vai dizer para nós que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E Gênesis 1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus está presente aí nesses dois atos poderosos que somente Deus pode ser. Além disso, como você vai poder ver na apostila, há muitas outras referências a Jesus que diz respeito ao seu senhorio. Mas Jesus também, ele é Deus, ele é homem. Jesus encarnou, Jesus se tornou um de nós. Por que Jesus encarnou? Ele se fez como nós. Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. É o que João 1,14 vai nos dizer. Então, conhecemos a história de Jesus, ele nasceu de uma mulher, ele nasceu como um ser humano, como qualquer um de nós. A Bíblia apresenta os atributos ou as faculdades humanas de Jesus. Ele sentiu fome, sentiu sede, ele se entristeceu, ele se alegrou, ele sentiu dores. Tudo o que nós experimentamos, Jesus também experimentou. Portanto, a Bíblia, apesar de não dar para nós uma lógica aristotélica, ela mostra para nós que Jesus Cristo, ele é 100% Deus e é 100% homem. Na teologia, nós costumamos chamar isso de união hipostática de Cristo. Jesus Cristo, enquanto Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, como vai nos dizer em Filipenses 2,7, e se tornou homem. Essa é a humilhação de Jesus, ou seja, não exercer os seus atributos divinos para se tornar como um de nós. Jesus viveu aqui na terra e os evangelhos relatam tudo o que nós precisamos saber acerca de Jesus. É interessante que o que a Bíblia vai relatar, o nascimento de Jesus, poderíamos dizer algumas pinceladas da sua primeira infância, provavelmente, segundo alguns, até uns 2 anos de idade. Depois a Bíblia vai registrar Jesus aos 12 anos, indo ao templo com seus pais, para concentrar maiores informações acerca do ministério de Jesus, já segundo os especialistas, a partir dos seus 30 anos de idade. E Jesus exerce o seu ministério aqui na terra, pregando, anunciando o evangelho, curando enfermos, desfazendo as obras do diabo, libertando os cativos e oprimidos, como está relatado nos profetas e nos evangelhos. E, por fim, a paixão do Senhor. Jesus Cristo, ele se entrega por nós, morrendo na cruz. E esse relato também é muito bem conhecido por todos nós. Essa morte de Jesus, para nós, ela tem o significado de um resgate, porque Jesus Cristo pagou o preço que nós devíamos para Deus. A dívida era nossa para com o Pai.
e Jesus paga ao Pai essa dívida que nós não poderíamos pagar. Jesus nos reconcilia com Deus porque, por causa da natureza pecaminosa, nós nos tornamos inimigos do Pai. E Jesus então nos reconcilia com o Pai através da sua morte, do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Jesus também nos tornou propícios a Deus. Nós estávamos numa posição imprópria para estarmos na presença do Senhor. E a morte de Jesus, então, também tem esse significado para nós. Jesus nos substitui, ele toma o nosso lugar, ele morre a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida e talvez, se é que nós podemos dizer assim, o maior dos significados é que Jesus é a prova viva do amor de Deus para com todos nós. A Bíblia vai relatar então que Jesus ressuscitou e sobre isso não há dúvida, milhares ou centenas de pessoas testemunharam que Jesus Cristo havia de fato ressuscitado e há muitos significados importantes que você pode continuar nas suas pesquisas, mas talvez o maior deles é que Jesus Cristo venceu a morte, como ele venceu, nós também venceremos. Ainda que estivermos mortos, quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados. Receberemos um corpo glorificado como o dele e estaremos com ele para sempre nos céus. Portanto, o que nós podemos dizer acerca da pessoa de Jesus é isso.